eu vejo que Sorocaba, pelo menos quando eu cheguei aqui, né, eu era de Itapetininga, então eu não tinha muito referência, né, quando eu cheguei, o que era moderno, o que era, tinha uma influência de tropeiros e tudo mais, e eu comecei a analisar, assim, por exemplo, a primeira vez que eu pisei aqui em Sorocaba, comecei a andar pelo centro e olhava, assim, né, lá em Itapetininga tinha, quando eu saí de lá, tinha 3 prédios, eu falei, caramba, que diferença, né? E às vezes Caramba. eu tenho essa mesma sensação quando eu chego em São Paulo, né? Eu chego em São Paulo e falo, caramba, quanta coisa existe no mundo que as pessoas não percebem, né? É. Então, às vezes, a gente que começa, se forma para arquitetura, acaba começando a olhar com outros olhares mesmo. Começa a falar, caramba, de repente é assim, assim, assado. Por que é assim, né, essa Uhum. fachada? Aí você começa a analisar, putz, ali, né, bate sol e tal. E daí você começa a ver que os projetos, até antigamente, eram muito mais estudados do que hoje em dia, né? Hoje em dia, às vezes, o pessoal vai muito pela forma e Uhum. pronto, e acabou. E a gente percebe que antigamente o Breeze não era só por estética, era porque tinha um motivo lá, né? Sim, sim. Não, o pessoal era heróico, né? Que eles tinham que fazer lá, né? É. E tudo à mão, E se fazia com né? muito menos, né? Porque hoje em Sim, dia sim, a o gente recurso tem. bem mais E tem redes sociais, tem internet, tem sim. muitas coisas, né? À Quando mão, fala a mão, projeta a mão. Projetar aquelas sim. vegetal com Imagina, nanquim. encerrar, Ih, tinha rapaz, sou que... dessa Eu época. cheguei, eu passei mais, desenhei mais à Sou mão dessa na época. faculdade do que no computador. Mais à Nanquim? mão do que no... É. Tudo bem que é que eu também relutava um É. pouquinho. Já tinha Você muitos colegas gostava, que já não? desde o início, mas eu posterguei o máximo aí, eu desenhei bastante à mão. Mas pra você, o que a mão é diferente do software hoje em dia? Olha, não, obviamente Não, assim. a gente não apresenta mais nada à mão, Uhum, né? Mas eu acho que o processo criativo, eu não consigo ainda ir direto uhum. pro Mas programa e você acho que hoje, pra perde muito. criar, você começa a mão, pensando na mão. Sempre um esboço. Sim, sim. Criativo é ali, com a linha. Ali. Também, não que os softwares também hoje em dia não sejam Uhum, ferramentas de criação, sim. com certeza. Lembrando que hoje Dependendo também a gente do. não tá pra criticar ninguém, né? A gente tá. Claro, Eu claro. quero saber o que o João pensa, mas é um pensamento É, próprio ali, não sim. é. Não, claro, a gente não gosta Por também. exemplo, eu gosto muito de softwares, mas eu desenho à mão. Eu tenho um vidro que fica atrás do meu escritório e eu coloco ele. Até pouco tempo atrás era em cima da mesa e eu desenhava no vidro, Uhum. pagava uma coisa ali, fazia muito esquemático, né, que a gente chama. Não é nada muito finalizado. E depois eu transfiro pro software para ver se a ideia que tá ali desenhado, ela Claro. funciona de fato, Ela né? tem o software tem uma precisão maior para você verificar se aquela ideia tá sendo coerente. Será que isso não é Sim, bom? Claro, mas é que Pra vocês? Eu acho que não. que muita Eu vejo com gente. bons olhos isso. Eu entendo lá do que o João levantou também, que é assim, muita gente engessa o projeto. Então Porque, eu preciso seguir essas normas. E às vezes só fica baseado nas normas e não se aprofunda em outras coisas. Que nem eu tava falando, tem a questão de insolação, tem a questão de ventilação. Tem muita gente que nem leva muito em consideração, pensa só na forma final ali, né? Não, isso é erro grave, na verdade, né? Você tem que ter todas essas É um premissas clássico. de antemão, né? Questão de legislação, né? Que a gente comentou, posição do sol, Posição do sol, demanda né? que o usuário Será? passou, pode ser cliente, pode ser a pessoa que vai usar, porque isso, né, tem diferenças, Uhum. né? Enfim, tudo isso tem que ser levado. Mas é uma questão assim, vamos chamar de ferramenta, né? Para cada momento, a ferramenta vai ter uma ferramenta adequada. Tem hora que você está querendo verificar lá um espaço X lá, uma implantação que seja, né? Uhum. Você abrir o CAD ou o Revit que seja, o próprio SketchUp, você tem lá uma série de comandos, por melhor que você seja, que não é a mesma velocidade do que você testar a mão e você no traço, né? Você tá lá toda hora vai especulando, digamos assim, né? No desenho, que você vai Entendi. enxergando, vai vendo se aquilo tá adequado, se não tá, né? Vai ficando satisfeito ou não. É uma relação diferente. Eu vejo, no meu ponto de vista aí, já muitas entendo. vezes eu percebo que o software torna as pessoas preguiçosas, assim. Eu vejo muito, assim, até eu brinco com os alunos. Às vezes começa a mexer em Revit, mexer em AutoCAD, e daí a pessoa começa a perguntar: mas isso daqui não faz automático? Daí eu falei assim: não. Por que deveria fazer? Pensa que você está economizando tempo e agora você vai querer mais economizar tempo. Vai chegar um ponto que você não vai fazer o projeto, você vai Claro. só estralar o Sim. dedo e vai estar pronto. E fora que, assim, por exemplo, às vezes o projeto está em desenvolvimento, né? Uhum. Também, é um negócio que a gente comenta com os alunos também. Daí eles mostram pra gente tal, como que tá, daí você, identifica lá um problema, algo que não ficou tão bom. Eles batem o olho assim, poderia ser, né?
Você olha pra gente achando que a gente vai ter uma solução. Eu não sei de olhar, imaginar como que podia ser melhor. Eu sei que isso é um problema. Tá. Será que não é hora de você agora volta pro papel, dá uma rabiscada, vai pro computador, porque lá ele vai ter também outras formas, talvez a volumetria pode dar com uma precisão maior. Mas você tem que estar preparado para fazer esse caminho, né? Esse vai e volta, né, o tempo todo. Eu ia fazer essa pergunta dentro do que você está falando. Você como professor, depois nós vamos abordar isso vocês, né? Como professores, né? Você acha que hoje o menino que está lá, o menino ou a menina que está lá dentro da faculdade, você sente essa veia de fazer na mão alguma coisa ou não? Isso já é coisa nossa. Tem várias personalidades diferentes, né? Tem gente ainda que tem mesmo... Sim, muitos. Mesmo jovem que já veio inserido que na gosta, parte de desenha muito bem, tudo, tem. Que tem essa aptidão de botar no papel. Eu acho, então isso eu não acho vai se que perder ao longo das gerações. Eu sou formado há 6 deve, anos, né? Não Nem é deve. tão longe assim pra se falar, né? Mas assim, eu comecei, eu fiz metade da faculdade, tudo a desenho à mão, era obrigatório, inclusive. Só que lá, desde o começo, eu já mexia com o software que era Revit. Eu comecei com o Revit. Muita gente começa com outros softwares, né? E lá existia uma resistência. Mas não existia uma explicação pra mim pra entender da resistência. Com o tempo, você ver como que é curioso, pela resistência eu me forçava a usar mais o software. Por exemplo, não, por que não pode? E passou, me formei e comecei a atuar na área, sou arquiteto e acabei fazendo projetos. E hoje eu uso o escopo do desenho à mão para depois passar para o software. E daí é um fato curioso, base, eu poderia né? muito bem fazer todo o escopo no software, já que eu tinha aquela resistência no começo, mas não, eu comecei a perceber que eu consigo testar mais ideias, aí vai do lado preguiçoso também, testar mais ideias com mais velocidade à mão, e depois fixar isso na minha cabeça, e já colocar no software de uma forma mais veloz. Então eu já sei, então a altura, então o você não vai nível, se já perder, pensei. Não, talvez o telhado, o teto, eu quero mais ou menos assim. Então você testa ali, rabisca, apaga. E o projeto é isso, é um teste, até você chegar em uma forma que faça sentido também pro morador, né? Falando como residência. Mas o aluno de vocês dão uma forçadinha indiretamente nisso ainda é assim, vocês nem tocam dos no primeiros assunto. semestres ter que fazer à mão, né? Primeiro semestre principalmente, porque para você ter entender a lógica daquilo, e não necessariamente através da ferramenta, mas entender a lógica até é questão de norma, né? Uma questão normativa de desenho, isso é importante também. Mas depois a gente solta, mas sempre tá sempre dando aquela cutucada, né? Será que não é o momento, né, de você dar uma pensada, né, de outras formas? Tem maquete física. Sim. Né? Até isso, né? Processo manual para visualizar, né? Exatamente. Maquete física, Essa é uma caixa de pergunta sapato bem e palito de conflitante, dente. porque assim, eu ensino já o software, então pra mim é um pouco mais complicado. Só que é engraçado como às vezes, por exemplo, eu vou mostrar uma topografia no software, a pessoa não consegue entender. E daí o que eu tenho que fazer? Vir na lousa, mostrar pra ela, isso daqui é um terreno. Aí eu consigo ir lá e desenhar as escadinhas do terreno, né? Que a gente fala mais ou menos assim. E daí vai mostrando. Aí a pessoa consegue entender. Aí você muda. Aí você vem no software e fala, eu desenhei isso daqui ali. Eu vou desenhar no software pra você. Aí a pessoa começa a ter uma leitura, que é mais ou menos o processo da maquete também. A maquete faz muito isso. Sim. Física. Então você faz ali e desenha aquilo no papel. Tá, papel é tudo plano, não tem, né? Aí você vem e começa a desenhar de fato como que funciona. Cara, acho que você falou uma coisa bem legal, porque as construtoras, posso estar viajando, né, mas não tem problema. As construtoras que comercializam parte de vendas, se você parar para pensar, os estandes de venda é tudo maquete física. Por que não aboliram a maquete física? São objetivos diferentes, né? Mas não deixa de ser uma consideração. Sim, a mesma coisa base, né? parecida, né? Sim, porque, querendo falou, ou não, vamos se dizer, principalmente quando é aluno, e ninguém sabe tudo também, né? A pessoa ela começa a se adaptar com o que ela tem a partir do momento que ela entende o espaço. E se ela não entende, que nem você vai comprar um imóvel, você não entende o espaço, ou é tudo pequeno ou é grande demais. Você vai numa maquete, você consegue ver pela escala humana, começa a entender que ali de repente tem uma altura, aí de repente o cara vê um pátio ali, né? Como que funciona esse pátio? Na maquete ele consegue ter essa leitura. Agora se ele... É verdade. Se ele olha em planta, ele vai falar, parece que tudo cabe, né? Inclusive tem alguns lugares que coloca até os bloquinhos menores pra realmente tudo caber, né? É verdade. Não, e assim, essas ferramentas digitais também, agora até
indo um pouco pro outro lado também, né? Elas não são apenas também só de representação e de apresentação. Elas também, hoje em dia, têm, né? Você vai saber dizer muito bem, né? Toda a possibilidade que você tem para testar, para fazer análise de insolação, né? Eu acho que tem etapas que são. Tem de etapas modelagem, muito né? interessantes, Modelagem. tanto à mão quanto no software, que elas respeitam muito. Por exemplo, eu sinto, quando as pessoas falam que o lado criativo na mão ele ainda desperta, eu penso sempre o lado assim, uma fachada, a planta, resolver todos esses detalhes com o entorno, com o terreno, né? Mas no software a gente tem essa questão mesmo. Tem software que a gente consegue testar simulação de vento, simulação de insolação, consegue ver se aquele brise, às vezes o brise tá lá por conta de um sol, mas às vezes o modelo que você faz não serve ainda. Exatamente. Até a sombra, né? Então A você sombra vê ali a questão da piscina, você vê diversas coisas que às vezes a mão não é que seria um pouquinho mais difícil do que... Eu vejo que a mão é mais criativo. O software ainda é um lado mais técnico ainda. Você traz esses lados. Mas um projeto em larga escala, por exemplo, né? Às vezes você começou a definir basicamente, né? Como que vai ser. Depois, mas às vezes você jogar no SketchUp para lá os bloquinhos, né? Você vai ter uma precisão bem maior. Sim. Perspectiva à mão hoje em dia, né? Isso é uma coisa que se perdeu. Eu não sei agora, né? E isso é que eu acho difícil voltar, né? Talvez tenha ainda gente que gosta e desenvolve. Mas você sabia que no meu curso, é legal falar sobre isso, que eu fui me lembrando do passado. No curso de engenharia, eu fiz 1 ano ou 2 anos de arquitetura, né? Você tem que ter essa noção de arquitetura, né? Que é o básico, né? Projetos. E a gente foi obrigado a fazer essa maquete física. E eu me lembro, cara, e dá pra enxergar bem mesmo. Tinha até o para-raio, que eu não esqueci até hoje. Eram clips, né? E com 3 hastes, aí tinha aquele negocinho por fora. E isso você grava. E eu não consigo imaginar hoje a pessoa gravar isso daí fazendo na parte eletrônica. É legal. Eu acho que toda arquitetura, você também não vai fazer uma maquete física para cada projeto seu, que não dá. Sim. É caro também, né? Eu acho que para esse tipo a modelagem é bacana. Mas a parte física também sobre é muito a maquete legal. Eu não posso falar muito porque eu acabo usando impressora 3D, então eu sou do cara meio preguiçoso mesmo. Ele é chique, eu deixo pro lado preguiça mesmo. As tecnologias estão a maquete dele já sai da impressora. E mesmo também, né? Corte a laser, esse tipo de possibilidade para maquete física ficar também mais precisa. Mas é legal falar sobre isso, porque muitas vezes, como eu dei aula de software por muito tempo, tinha muito aluno que vinha perguntando, até com raiva do professor, falou assim, por que eu não posso desenhar no software direto? Muito mais fácil, que não sei o quê. E daí, durante o processo, eu tive o professor que falou, não, mas na faculdade tá para te ensinar sobre como faz escada, como que você faz os estudos. E, de fato, se o software for fazer tudo por você não aprende nada. E poder, sempre vai poder. Sim. O professor não tá lá pra ser chato porque gosta. Ele tá querendo mostrar né, novas possibilidades. Às vezes, se o cara se dá muito bem daquele jeito, vá fundo, né? Mas é a nossa obrigação mostrar que, às vezes, você tá empacado aqui, às vezes é porque você tá um pouco bitolado numa forma de fazer. A verdade é isso. Só tem que pensar por si só também, né? Não é só seguir uma cartilha, né? E a arquitetura é difícil, né? Porque que envolve gostos pessoais também, né? Tem essa. Quando entra na questão estética, né? Linguagem arquitetônica, daí é mais complicado ainda, né? Você julgar, avaliar, vamos falar a palavra certa, né? Mas tem uma coerência. Isso você é uma pode questão ver isso. legal. Até que ponto o professor ele consegue julgar que aquilo ali é qualidade possível ou não? No quesito avaliação de nota e tal, tudo mais. Se é possível executar aquilo? Ou talvez isso, ou a qualidade do projeto em si mesmo. Acho que entra todos esses aspectos, né? Vai desde como que ele pensou, aquele caso de arquitetura de edificações, né? Projeto arquitetônico, que também tem o projeto de urbanismo, que é também uma outra escala, né? Mas no de arquitetura, começa como que tem alguma relação com o entorno, com a cidade, se fez análises corretas de insolação, de ventilação, se o programa de necessidades foi bem cumprido, se tá tudo que precisa ser desenvolvido em termos de atividades no projeto está sendo devidamente contemplado.
Não, Dentro no do software, projeto. dentro do- No seja projeto, a mão, no projeto. do projeto, tá. óbvio, você vai Entendi. chegar na parte onde... Qual que é a sua intenção? Qual que é o conceito? Né? Entendi. Tem algum partido? Por si só, você nunca vai bater o olho e falar esse projeto, do ponto de vista estético, formal, está ruim. Você tem que entender qual é a intenção. Uhum. Né? Eu tenho, é o que você falou, daí tem gosto. Eu tenho gosto. É. gosto. O que não faz sentido é o cara ter uma sensação, vamos dizer, oposta ao brutalismo e o cara tá entregando um negócio brutalista ali. Ou tá num contexto que não é o caso. Uhum. Qual que é a intenção daquilo? Às vezes tá, sei lá, é uma... Qual que é o projeto em si, o programa, né? É algo para ser chamativo, para ter um marco visual na cidade? Então você vai ter alguns caminhos, Não, a ideia linha, é fazer uma coisa que possa conversar um pouco mais com o entorno, daí você vai ter uma outra questão. As questões, o material, a tecnologia em si do edifício, você quer que isso represente, que isso fique claro na sua parte exterior. São vários aspectos. Uma coisa né? que eu brinco muito com os alunos, que é bom, o lado bom, muito bom de ser professor, é que você obrigatoriamente precisa estar bem atualizado, sempre. Porque sempre tem novidades no mercado, né? E quem tá ali começando, está pesquisando, tá no sangue no olho, né? E hoje em dia o que mais tem é Novidade, né? novidade e possibilidade, né? Então, se for para voltar da época da faculdade, tinha internet, mas o que era internet nos anos 2000, começo dos anos 2000? Era discada, né? Internet discada. Se eu quisesse procurar um prédio qualquer, não tinha site de arquitetura, portal, né? Era revistas. Era revista. Era revista. Era verdade. Eu lembro que na frente da Unip lá, da faculdade, eu já falei o nome agora. Não, tinha um cara lá banca de jornal. captando, telefone, né? Os dados, pra depois ele te Tinha um cara vender com uma a revista. Brasília Ele aberta, o vendia, capô. então te oferecia um planinho lá, você já entregava na casa. Era a sensação, né? Sim. Era o que fazia a gente ter como que chama? Não é know-how, né? Uma quantidade de informação voltada para arquitetura, assim. Manter um repertório. Repertório, isso. Eu assinava a revista Projeto, por exemplo. E tinha a AU também, né? O urbanismo era as duas, assim. Tinha uma de construção na da Pini. Era boa. Era muito boa, né? O arquitetura e Tinha todos os construção vídeos, tudo. também, né? Que era um pouquinho mais comercial, mas tinha projetos muito legais também. Muito... E querendo ou não deixou de ser. Só que a gente. Aí entra. Agora é o Workday da vida. Mas aí que eu ia perguntar pra você, talvez até gere um certo problema, porque hoje a gente vê coisas do outro mundo, do outro lado do planeta. Sim, com certeza. E o cara falando, dá pra fazer aqui, às vezes não dá. O cara, são contextos diferentes, né? Exatamente, você foi exatamente no que é o problema. Né? Porque daí você entra. Culturas diferentes, temperaturas e tudo mais. E muito projeto que é só imagem. Né? Às vezes também um pouco, daí vai aquela puxão de orelha que a gente tem que dar nos alunos, né? Você está indo atrás de projeto de referência, veja de fato o que é aquele projeto. É um projeto, ele já foi construído, né? Será que às vezes está vendo um 3D, né? Que hoje em dia é muito fácil você criar uma imagem, né? Sedutora, vamos chamar assim, né? Às vezes aquilo na hora de executar nem vai ficar com aquela cara direito, né? Ou uma outra realidade, né? Então você tem que também filtrar. E isso que é mais difícil hoje em dia. É tanta informação, tanto canal que você pode usar para pesquisar, tanta coisa que está disponível que você filtrar isso que é mais difícil. Antes você tinha que correr atrás da informação, agora você tem que tentar bloquear o que não é. E eu vejo muita gente pegando essas referências e encaixando onde às vezes nem é possível, né? Nem, por exemplo, o cara vai lá, sei lá, para Emirados Árabes lá da vida, e o cara traz as coisas mais... Aí coloca aqui em Sorocaba, no meio de um lugar impossível, entendeu? E acontece muito. Eu tenho, às vezes até o próprio cliente me traz, às vezes, algumas situações que eu falo, caramba, onde você viu isso, né? Aí ele mostra, eu falei, tá, tudo bem, você pode até fazer, mas e a mão de obra para executar isso? Será que é possível? Já parou para pensar nisso? Você tem a mão de obra para essa situação? E daí às vezes a pessoa começa a analisar lá, né, e tal, e fala, não, realmente, eu não tenho essa mão de obra. Tá, tem coisas que não é possíveis. É nem material. E às vezes não precisa ir tão longe, né? Tem coisas que regionalmente já é complicado, né? Você começa a pegar material que em uma região é fácil e em outra região é super complexo. Por exemplo, a gente já teve conversa aqui no Inloco sobre bioconstrução. Tem regiões urbanas que é impossível você trabalhar com bioconstrução, porque a espessura da parede é outra realidade. Então a gente começa a pensar e falar assim, não é todo projeto que dá em qualquer lugar, né? Você tem que analisar as situações.